Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Muito bem pessoal, então sistema estomatognático é o assunto da vez, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre isso e é muito importante que você tenha assistido os vídeos que vieram antes desse, especialmente o vídeo que veio exatamente antes desse aqui, tá bom? Porque esse vídeo aqui é um vídeo que a gente vai meio que fazer uma comparação, tá certo? Nesse vídeo nós vamos falar de características, de comportamentos do sistema estomatognático, de respostas neurofisiológicas do respirador bucal, e no vídeo passado a gente falou desses mesmos itens, só que olhando para um respirador nasal, tá? Então é legal você conseguir ter esses dois conteúdos e, claro, os conteúdos que vieram antes desse, mas para você comparar e você compreender a importância da gente criar esses estímulos que vão levar esse indivíduo a respirar por onde ele deve realmente respirar, tá certo? Então clica no cardzinho aqui em cima. Eu vou te mandar para a aula anterior a essa, você assiste e depois volta. E estando na aula anterior a essa, vai ter outro card para você ir para o anterior e para o anterior do anterior, até você conseguir cobrir todo o conteúdo. Ou então você clica aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link para você acessar a playlist de sistema estomatognático e lá vai ter todos os vídeos que eu gravei até agora. Vamos direto ao assunto que eu estou muito animado com essa aula, tá bom? Então, respirador bucal. A aula de hoje nós vamos olhar especificamente para esse cara aqui, respirador bucal, tá? Muito bem, então na aula passada a gente falou sobre todos esses itens aqui, vocês se lembram? Precisa lembrar, hein? Precisa lembrar. Então a gente falou sobre a limpeza do ar que a gente respira, né? A retirada das impurezas que estão aí no ar atmosférico o tempo todo e muitas vezes a gente manda para dentro. Então a filtragem desse ar. A gente falou do igualamento da temperatura desse ar. Igualar a quê, Vitor? Ora, a temperatura do nosso meio interno, né? Muitas das vezes o ar que nós estamos respirando e que nós vamos respirar, porque está aqui do lado de fora, ele não está na mesma temperatura do nosso corpo. Então ele precisa ser o quê? Equalizado. A gente falou também sobre a pressurização desse ar. O ar é muito bom que ele chegue nos nossos alvéolos pulmonares com uma pressão específica, né? Porque todo o processo hematótico lá pede isso. Pede pressurização, temperatura e mais um bocado de coisa. Então a gente precisa que as vias superiores tratem esse ar. E um dos tratamentos que ele faz é a pressurização também. E agora a última coisa, a umidificação desse ar. E a umidificação tem a ver com a densidade. Eu expliquei para vocês, né? Quanto mais denso está o ar, mais úmido ele está. E quanto menos denso, menos úmido, mais seco ele está. E também é importante essa quantidade de densidade aí para o nosso sistema respiratório fazer tudo que ele precisa. Então, todas essas coisas precisam ser feitas. O ar que nós respiramos precisa ser submetido a todas essas etapas de tratamento para que a gente respire bem. Então vamos lá, respirador bucal, pessoal. Como que acontece a filtragem do ar naquele indivíduo que respira pela boca, pessoal? Aonde que acontece? Não acontece, né, galera? Não acontece. Como que a gente vai filtrar esse ar? Então falei com vocês que a filtragem do ar ela acontece principalmente o quê? Lá nas fossas nasais, na mucosa, a gente tem dispositivos aqui na cavidade nasal para fazer isso. Também os pelos do nosso nariz são responsáveis por tirar e já criar uma barreira para essas impurezas que estão no ar. A gente não tem pelo na boca, até onde eu sei, não é verdade? A gente também não tem aquela mucosa especializada em limpar o ar que nós respiramos na boca. Não temos. Então a filtragem do ar fica completamente comprometida quando a gente respira pela boca, tá certo? Então o que acontece? Quando o ar ele entra pela boca, a primeira coisa que ele faz é ressecar várias estruturas da boca. Começando pelos lábios, que vão ficar completamente, né? Podem criar feridas nos lábios porque está muito seco, né? A falta de umidade em geral cria essa predisposição para ferida. A mesma coisa acontece o quê? Nas gengivas, então pode ter sangramentos.
na mucosa, né, nas bochechas. Então a gente pode ter feridas que a gente chama de afta, não é verdade? O que mais que resseca? Os dentes. Então, estando esses dentes secos no respirador bucal, a gente vai ter uma maior facilidade de acumular sujeira nesses dentes. Isso tudo pode gerar, por exemplo, mau hálito, não é verdade? O que mais que resseca aí? A língua, né? A língua resseca, estando a língua ressecada, ela pode ficar irritada, inflamada, e isso tudo, todo esse ressecamento dessas estruturas pode comprometer a esterocepção de todas essas estruturas, então diminui a aferência para o cérebro, e a gente já sabe que o sistema nervoso pode colher malefícios dessa diminuição de aferência, né? Ele perde estímulos que seriam bons para esse sistema. Também a gente pode falar das papilas gustativas da língua, que também vão sofrer com esse ressecamento. E se as papilas sofrerem, mais um motivo para a aferência diminuir. As tonsilas da faringe também vão ficar ressecadas, vão ficar irritadas. Então vocês estão entendendo o que acontece, né? Nada de filtragem, apenas ressecamento. A mesma coisa, equalização da temperatura acontece onde? Não acontece, pessoal. Então a equalização da temperatura a gente viu que acontece lá na mucosa nasal, quando a gente respira pelo nariz. Essa mucosa ela dilata por causa da dilatação dos vasos sanguíneos. Então o ar ele esbarra nessa mucosa, então a equalização de temperatura acontece. Aqui, por causa da cavidade bucal, né, pessoal, e da anatomia dela, né, do calibre desse tubo bucal, o ar ele simplesmente não esbarra em nada, ele passa direto para a laringe, faringe, traqueia e os pulmões sem ser equalizado. Faz sentido para vocês, pessoal? Não tem aonde ele esbarrar ali para ele igualar essa temperatura. É como se ele perdesse a referência. No respirador nasal, a referência que o nosso ar ganha é o sangue do nosso corpo, porque ele se envolve com os capilares, então acontece esse igualamento de temperatura. Mas aqui na boca, o nosso ar simplesmente não tem referência nenhuma. Então, quando a gente está em um ambiente que tem uma temperatura que é muito baixa, ou estamos em um ambiente que tem uma temperatura que é muito alta, muito provavelmente nós vamos sofrer por causa disso. Nosso corpo não vai conseguir tratar o ar nesse sentido de temperatura para mandar lá para dentro. Então, podemos ter problemas respiratórios, podemos ter problemas no sistema respiratório por causa desse fato. E a pressurização, pessoal, como que acontece? Não acontece, né, pessoal? Mesma coisa. Como que vai pressurizar se a gente não tem aquelas canalículas que ficam localizadas ali, que estão relacionadas com a mucose da nasofaringe? Então essas canalículas com um calibre bem pequeno conseguem gerar e empurrar o ar em uma velocidade X que acaba por pressurizá-lo, né? De novo, a anatomia bucal, vocês já viram o tamanho da boca de um indivíduo? Principalmente algumas pessoas, né? A minha boca ela é muito grande. Então quando eu abro a boca eu vejo assim, um tubo gigantesco lá. Então você imagina o ar passando por essa boca, um calibre absurdo daquele, como que a gente vai conseguir aplicar pressão naquele ar que está entrando? Ele simplesmente vai passar livremente, vai seguir o seu caminho sem receber também mais esse tipo de tratamento. Por fim, para completar o desastre, só falta umidificar o ar, né? E ele também não umidifica, pessoal. O respirador bucal ele não possui estratégias eficientes para umidificar o ar, né? E você pode falar, caramba, mas a gente não tem saliva dentro da boca, né? Então talvez não seguiria aquele mesmo raciocínio da lágrima no respirador nasal? Porque é assim que a umidificação do respirador nasal acontece, não é? A gente manda o ar para dentro do nariz, esse ar ele esbarra em lágrimas que estão escorrendo pela mucosa nasal, que saem dos ductos lacrimais, e uma vez que ele esbarra, ele tromba, ele se relaciona com essa lágrima, ele ganha a sua densidade adequada, indo para o sistema respiratório, ou seja, ele fica úmido, né? Ele fica molhado por causa dessa lágrima. Mas a nossa boca é muito molhada, não é verdade? A gente tem a saliva, como eu falei, o raciocínio não é o mesmo? O raciocínio é o mesmo, pessoal. Aconteceria da mesma forma se o ar esbarrasse. Então a mesma coisa que eu falei, vocês já viram o tamanho da boca de um indivíduo? Compara o calibre dessa tubulação bucal com a tubulação nasal. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês têm que pensar assim, o negócio é bem mecânico. Façam essa comparação.
o ar ele simplesmente não esbarra em nada, pessoal. Entra pela boca, ele já vai direto para a garganta e vai seguir o seu caminho até as vias respiratórias inferiores, beleza? Então o ar também não é umidificado. E tem alguns autores que falam que essa falta de tratamento no sentido de densidade do gás que respiramos acaba por gerar problemas de pressurização intraalveolar, o que vai gerar problemas de pressurização intrapulmonar. E isso vai atrapalhar, pessoal, a pequena circulação. Você sabe o que é pequena circulação? A gente tem revisão de cardiologia aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Se você não tem ideia do que eu estou falando, é bom que você assista também. Então a gente tem grande e pequena circulação. A pequena circulação contém principalmente aquele sangue que sai do coração e vai para o pulmão. Sai do coração e vai para o pulmão. Então quando a gente tem uma falha na umidificação desse ar que chega nos pulmões, de novo, alguns autores falam que a gente pode ter problema, inclusive no sistema cardiorrespiratório. Tá bom? Problema no sistema cardiorrespiratório que vão frequentemente culminar, segundo esses autores, na hipertrofia do coração, que vai gerar aquele problema lá que algumas pessoas chamam de coração de boi, né? O coração aumentado. Quando você tira uma radiografia do tórax, está uma pessoa com um coração maior do que deveria. Beleza? Alguns autores contam isso, então eu resolvi trazer aqui para a aula também. Ok, galera? Então isso aqui é só para vocês verem como que é complicado, a quantidade de complicações que o corpo recebe a partir de uma respiração inadequada, né? Que é a respiração bucal. Outras duas coisas que nós comentamos na última aula, e por causa disso é legal que a gente comente aqui também para a gente continuar comparando, né? É sobre a mastigação e a deglutição. Eu vou falar e depois eu anoto. Então vamos lá. Mastigação primeiro. O respirador bucal, galera, ele tem um problema grande porque ele usa uma mesma via para desempenhar duas funções que são fundamentais para o nosso corpo. E ele usa uma via tendo duas vias, né? O ideal, o maravilhoso, o lógico seria ele deixar uma função para cada uma das vias, não é verdade? Imagine que a gente está em uma cidade e a gente tem duas avenidas principais. A gente tem duas avenidas principais que ligam várias partes da cidade, tá? Mas a gente tem duas regiões dessa cidade aonde as pessoas que moram ali precisam ir frequentemente. E essas duas vias levam a essas duas regiões, a esses dois lugares, que é muito importante para as pessoas da cidade. Imagina se todas as pessoas dessa cidade resolverem ir para esse lugar usando apenas uma avenida. Usando apenas uma avenida. Ia criar um congestionamento gigantesco, ia criar um mal-estar grande demais para as pessoas e para aquela cidade. A via ia ficar interditada, ia ficar lotada, abarrotada, ia criar acidentes e a gente ia ter problema. A ideia é essa, a gente teria um problema. O melhor seria que cada uma daquelas pessoas que estivessem indo para um lugar, então esses dois lugares, tem o lugar A e o lugar B. Ora, vamos usar a avenida X para ir para o lugar A e vamos usar a avenida Y para ir para o lugar B. Todo mundo ia conseguir chegar lá com uma redução muito grande dos problemas. Sim ou não? Então, quando a pessoa bota uma comida na boca, ela vai precisar cuidar daquela comida na boca e vai ter que respirar ao mesmo tempo. O que é muito provável que aconteça com esse indivíduo? Ora, é muito provável que, porque ele tem que respirar pela boca, a comida muitas vezes é um desconforto para ele, porque atrapalha a sua respiração. Então, ou ele vai ter uma dessas duas coisas comprometidas, ou a mastigação ou a respiração, ou ele vai simplesmente anular uma delas para que a outra, que é a superior, que é a principal, aconteça da melhor forma possível. Vitor, o que você está falando? Para de conversa fiada. Vamos lá, fala direito aí. Pessoal, o respirador bucal, então, ele vai ter uma mastigação que é do tipo unilateral. Ele vai sempre deixar a comida dele em um dos lados da boca. Tem sentido? Porque se ele mastigar bilateralmente, ele não vai conseguir respirar.
Ou então, se ele conseguir, ou se ele tentar respirar mastigando bilateralmente, que é o jeito que se deve mastigar, o ar ele vai encontrar muitas barreiras, o ar ele vai sofrer atrito o tempo inteiro. Porque ele vai ter que passar ali entre aquele bolo alimentar para ir para onde ele precisa ir. E dessa maneira, ou o ar ele não vai entrar, como eu falei, como deveria, ou então ele vai entrar e vai levar junto alguma coisa, pessoal. Na hora que a pessoa inspirar, o ar ele vai empurrar uma porção de alimento e esse indivíduo vai o quê, pessoal? Engasgar, tá bom? Então o respirador bucal, ele engasga com frequência, isso realmente acontece. Ele aspira aquela comida, né, pessoal? A comida vai para o lugar errado, para o lugar que não deveria, que é para a traqueia, vai lá para o pulmão e pode dar um problema grande, tá? Isso é um desconforto, né, uma inconveniência gigantesca para essas pessoas. Então a estratégia lógica para esse indivíduo, né, lembrando que nós somos pessoas que estamos o tempo inteiro, inconscientemente, pensando em sobreviver. O nosso corpo ele quer sobreviver. Então, para que esses engasgos não aconteçam, para que o ar ele não sofra muito atrito na hora de entrar e a gente não tenha dificuldade de respirar, a gente manda a comida para um lado da boca. Então a gente só mastiga de um lado da boca, tá bom? Porque aí o outro lado ele vai ficar livre para o ar passar, vai ficar livre para o ar passar. Só que ainda assim é difícil, pessoal. O ar ele deveria passar por toda a boca no respirador bucal. Deveria, né? Na verdade, ele deveria passar pelo nariz, pelo amor de Deus. Entende o que eu estou falando? Ele deveria passar, ter todo o espaço bucal livre para ele passar. Só que eu estou mastigando de um lado, então eu só libero o quê? Metade da minha boca para o ar passar. Então isso é chato para o respirador bucal. Ele está acostumado a ter todo esse cano, toda essa via livre para que ele respire. Então, como é desgastante, é difícil para esse indivíduo ter só parte da via para respirar, ele vai diminuir o tempo de mastigação. Faz sentido para você? O que essa pessoa vai fazer? Ela vai mastigar menos, pessoal. Não vai mastigar tanto quanto deveria. Aí você pode falar agora, ora, Vitor, mas a gente falou num vídeo aí para trás que a mastigação ela não é importante para a digestão, não é verdade? Ela talvez não deva ser tão importante para a digestão. Não é isso que ficou mais ou menos falado num vídeo aí para trás? Muito bem, mas não tem problema. Eu não estou falando que ele deixa de mastigar e por isso a gente vai ter um problema digestório. Não, mas a gente precisa mastigar os alimentos, pessoal. A mastigação, a conclusão, na verdade, dessa ideia que nós criamos no vídeo passado é que a mastigação, ela é sim extremamente importante, só que não para o sistema digestório, não é? Talvez para o sistema nervoso. Então a gente tem que mastigar e esses indivíduos aqui frequentemente não mastigam como deveriam. Às vezes não mastiga quase nada, muito pouco. A pessoa coloca a comida na boca, deixa ela um tempinho aqui de um lado, curtindo um bocado e imediatamente a manda para dentro. Essa é a pessoa que senta para almoçar e termina o almoço em 5 minutos. Você já viu isso? Tem pessoa que almoça em 5 minutos. Pega a comida no garfo, põe para dentro e manda para dentro. Põe para dentro e manda para o fundo. Põe para dentro e é isso. É basicamente isso que faz. Mastiga muito pouco porque é evidente. O organismo dela tem que sobreviver. E é muito difícil sobreviver e ficar bem competindo ali comida com respiração. E quais as complicações práticas aí para o sistema estomatognático a partir desse fato que você está falando, Vitor? Pessoal, todas as complicações de um mastigador unilateral, vocês já devem ter ouvido falar disso, ou então vocês conseguem imaginar quais são, né? Se a pessoa ela mastiga muito só de um lado, exclusivamente de um lado, a gente vai ter o quê? A primeira coisa, a hiperestimulação de duas coisas, muscular e nervosa apenas de um lado desse sistema. Então os músculos do lado de trabalho, que é o lado que a pessoa costuma mastigar, vão ficar hipertrofiados, vão ficar cansados, e isso pode causar assimetrias nessa face, o que vai gerar um desgosto ali estético para essa pessoa, pode ser porque ela vai ficar o quê? Assimétrica. Além disso, a gente vai ter a hiperestimulação nervosa, então só o periodonto e as papilas gustativas de um lado da boca e da língua desse indivíduo que vão receber essa experiência sensitiva e, portanto, só esse lado que vai enviar mais aferências para o nosso centros superiores. Em contraponto, do outro lado, musculatura hipotrofiada, desestimulada, ele não vai ter o uso adequado dos músculos do lado que de repouso ou de balanceio, né, o lado que não costuma mastigar. E a mesma coisa para o sistema nervoso.
Então esse lado vai estar hipoestimulado, né? Então as aferências, né, esterocepção, a gustação vai estar completamente comprometida. A hipertrofia muscular acontece também na língua, pessoal, tá bom? Porque a língua ela tem o que? A função, em um respirador nasal, por exemplo, um mastigador bilateral, a língua fica sempre o quê? Mandando o bolo alimentar de um lado para o outro. Né? Então a gente mastiga um pouco desse lado, a língua manda para esse lado, a gente mastiga, a língua manda para esse lado, a gente mastiga. A língua é o quê? Ela é um intermediador aí entre esse alimento dentro da nossa boca. Mas quando o mastigador ele é unilateral, a língua ela só manda o alimento para um lado. Então ela manda o alimento, essa pessoa mastiga, logo o alimento ele sai de entre os dentes. Então a língua manda para o mesmo lado, mastiga, sai e manda para de entre os dentes. Então a língua ela fica viciada em um movimento só. Então a língua ela vai ter uma rigidez maior, uma tendência grande para esse lado da mastigação do indivíduo, do respirador bucal. Então sim, ela vai ter sim uma hipertrofia que é exclusivamente em um dos lados dela. E isso pode comprometer sim, não só esse sistema, mas como o sistema músculo-esquelético de regiões que não estão necessariamente contidas dentro do sistema estomatognático. Então a gente sabe, em osteopatia a gente fala muito disso, né? Os osteopatas, os posturólogos, eles têm mania de tratar a língua do paciente. Então deita o paciente na maca, põe uma luva e fazem intervenções locais ali na língua daquele indivíduo, liberando muitas vezes, porque essa língua ela está ligada a algumas faces, inclusive algumas dessas faces estão ligadas o quê? Na cervical, pessoal, em musculaturas da cervical. Então quando a gente tem essa rigidez que tende a língua para um dos lados, a gente vai ter esse aumento de tensão nas estruturas que estão ligadas à língua, entre elas a fáscia, em um dos lados também. Então pode ter uma dor diferente aqui que é localizada apenas em um dos ombros, em um dos trapézios do paciente, por causa desse vício movimentar da língua. Pessoal, vocês estão entendendo? Eu estou só julgando ideias aqui para cima para que a gente compreenda o drama de um mastigador unilateral, um respirador bucal. Então, mastigação, vamos anotar isso aqui. Pessoal, só para explicar uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho legal a gente comentar, esse parte do incentivo cultural aqui, que está entre parênteses para mastigação unilateral ou inexistente, né? Então, parece que desde o início do século XXI a nossa comida tem sido cada vez mais processada, né? Quando sua esposa vai fazer a salada para você, ela parte todos os legumes, né? A cenoura é bem partidinha, a batata é cada vez em pedaços menores. Quando a gente vai comer uma carne, ela também é picadinha, né? Não tem picadinho de carne que a gente come muito. O frango é desfiado. Enfim, então parece que a nossa cultura nos dá esse incentivo para a gente mastigar pouco a nossa comida, né? Talvez isso porque cada vez mais nós estamos respirando errado e a sociedade percebeu essa dificuldade aí de usar a boca para mastigar, não é verdade? Então eles parecem que resolveram processar muito esses alimentos. E isso é um problema, né? Porque a gente precisa mastigar. É muito importante mastigar. Então, só quis colocar aqui esse incentivo que a cultura dá para que a gente mastigue cada vez menos os nossos alimentos. Deglutição agora, pessoal. Respirador bucal e a deglutição. Então vamos lá. A deglutição, para que ela aconteça, é muito importante que a gente tenha a criação daquela pressão dentro da nossa boca. Vocês se lembram da pressão subatmosférica? E ela é gerada com vedamento labial e todo o resto. Mas acontece que o respirador bucal ele mantém a boca aberta. Portanto, ele não mantém os lábios vedados. E o ato deglutitório ele já pede naturalmente, com certeza, o encostamento dos dentes e junto com isso a gente costuma vedar os lábios também para deglutir. Só que como esse indivíduo ele tem mania de manter os lábios abertos e não selados, ele perde parte de um reflexo, que é um reflexo de vedamento labial, que existe no momento da deglutição, porque os músculos, principalmente o orbicular dos lábios, eles estão desestimulados, estão hipotrofiados. Então, quando esse indivíduo vai deglutir, ele encosta os dentes, isso é quase que impossível de não fazer, né? É muito difícil você
você engolir sem encostar os dentes, mas você consegue fazer isso sem vedar os lábios. Só que para você fazer isso sem vedar os lábios, você precisa criar aquela pressão subatmosférica para que a deglutição aconteça de uma outra maneira. E adivinhe qual é a solução do respirador bucal para que isso aconteça. Ele usa a língua, tá certo, pessoal? Ele usa a língua para criar a pressão subatmosférica e então deglutir. Então ele coloca a língua ali se opondo aos dentes, né? Ele bota a língua em contato com os incisivos centrais e laterais, ou seja, os dentes anteriores, beleza, da boca. Então ele veda a boca com a língua e não com os lábios, porque os lábios perderam aquele reflexo. Então ele consegue deglutir, tá certo? E a chave da deglutição no respirador bucal é essa. É o uso da língua de forma inapropriada para deglutir. A língua não deveria estar lá, pessoal. A língua não deveria estar lá. E mais, a língua ela está hipertrofiada de um lado só, não é verdade? Eu escrevi isso aqui em algum lugar, aqui ó. Vício de movimento da língua. Então, uma hiperestimulação unilateral. Que hiperestimulação é essa? Muscular e nervosa. Mas falando da hiperestimulação muscular, então a musculatura mastigatória vai estar hiperestimulada de um lado e hipoestimulada de outro. E a língua também, ela vai ter esse vício aqui de movimento que ela vai só tender para um lado. Então, se ela está hiperestimulada, hipertrofiada de um dos lados, ela está volumosa. O volume da língua vai ser maior de um dos lados também. Então, quando essa aposição é feita da língua para vedar a cavidade bucal e estimular a deglutição, esse aumento de volume unilateral da língua vai o quê? Expandir e vai tensionar apenas um lado dessa cavidade bucal e apenas uma parte das estruturas da boca, de forma diferente. Então o indivíduo ele pode desenvolver uma mordida aberta que é só de um lado. Ele pode ter a expansão do palato apenas de um lado. Vocês entendem isso, pessoal? Porque aqui a gente tem uma diferença que é gerada pelo ato mastigatório de um indivíduo que usa o sistema estomatognático de maneira errada. E essa diferença ela vai prejudicar ainda mais esse indivíduo aqui, no momento da deglutição. E vai criar prejuízos em estruturas também desse mesmo sistema por causa dessa cascata de eventos. Vocês estão entendendo? O ar inspirado pela boca, ele não é filtrado, ele não tem a sua temperatura igualada, ele não é pressurizado, ele não é umidificado. Dito de outra maneira, ele não recebe nenhum tipo de tratamento. Respirando pela boca, esse indivíduo pede um tipo de comportamento desse sistema que é totalmente estranho para o corpo humano. E tudo isso gera grandes prejuízos que são específicos, são regionais, mas são também sistêmicos e globais para o corpo humano. Se com essa aula eu conseguir deixar claro para você a importância da respiração nasal e a grande problemática que pode ser gerado, que muito provavelmente vai ser gerado para um indivíduo se ele simplesmente usar uma via errada para realizar o ato respiratório, eu terei atingido o meu objetivo e eu não tenho mais nada para falar com você nessa aula, tá certo? Mas entenda o seguinte, os vídeos sobre o sistema estomatognático ainda não acabaram, tá bom? Vão ter outros vídeos mais. O próximo, por exemplo, falando sobre as principais patologias que vão ser geradas em indivíduos que respiram pela boca. Então veja, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Um aviso importante, você viu que deve ter aparecido em algum momento do vídeo a divulgação de um e-book que eu tenho especial falando sobre a comparação fisiológica dos respiradores bucais e nasais. Então se você achou um pouco complicado, se alguma coisa não ficou claro na sua cabeça com as aulas, eu tenho um e-book que é barato e é simples de ser lido, deixando tudo o mais mastigado possível para que você entenda a diferença fisiológica entre pessoas que usam a boca para respirar e pessoas que usam o nariz para respirar, beleza? Então acessa a descrição aqui, o primeiro link que tem
disponível para você ir para um chat e solicitar esse e-book. Então você vai conseguir ler e da forma como eu expliquei, como eu escrevi para você, você vai ficar sem dúvida nenhuma. Eu garanto e aposto muito caro que vai acontecer exatamente assim, tá certo? Para terminar, verifica sua inscrição no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que subirão aqui nessa plataforma, nesse canal do YouTube, e a gente se vê nas próximas aulas. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu também quero saber muito o que você achou, quero ficar por dentro das suas dúvidas, vou me esforçar muito para resolver todas elas, e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, obrigado, tchau!